Olá pessoal, hoje nós iremos dar início à aula 5, que é a nossa aula sobre conceitos básicos e generalidades sobre medidas elétricas e magnéticas e instrumentos de bobina móvel. Então, na primeira parte dessa disciplina, que compreende a aula 1 até a aula 4, a gente viu aí basicamente a ementa da disciplina de Física 3, em que a gente analisou os conceitos básicos aplicados em circuitos elétricos. E nessa segunda metade da disciplina, que compreende a aula 5 até a aula 11, a gente vai ver de fato a parte de medição elétrica e magnética. Então, na aula de hoje, a gente vai ver os princípios básicos que compreendem o princípio físico de interação entre campo elétrico e magnético para a produção de instrumentos de medidas elétricas e magnéticas. E o primeiro instrumento que a gente vai ver nessa disciplina vai ser o instrumento de bobina móvel, que é um tipo de instrumento analógico. Então, os instrumentos analógicos eles são caracterizados por um conjunto móvel, em que esse conjunto móvel ele vai ser deslocado aproveitando aí então os efeitos da corrente. Então, todo instrumento analógico ele vai ser alimentado com uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica a gente vai ver quando submetida a um campo magnético externo, a gente tem uma produção de força. Uma vez que a gente tem uma produção de força associada a um determinado eixo, a gente tem a produção de um torque. Então esse torque é o que vai gerar no instrumento analógico o deslocamento do ponteiro em uma determinada escala. Então, a partir do deslocamento desse ponteiro, a gente vai ter a indicação de uma leitura no instrumento analógico. Como exemplo, a gente tem o caso aqui de uma corrente que percorre uma bobina. A gente viu que a bobina ela se assemelha ao indutor, em que a gente tem várias espiras de um mesmo condutor enrolada em torno de um mesmo eixo. E essa corrente submetida a um campo magnético externo, pode ser um campo de um ímã permanente, ele vai produzir uma força. Então essa força é a que vai ser aplicada aos condutores dessa bobina, fazendo essa bobina girar. Então a gente vai ver que esse, por exemplo, é o princípio da bobina móvel, que ela é aplicado em instrumentos de medição de corrente e de tensão. Bom, então já que a gente está falando de torque conjugado, o que gera então o deslocamento de um ponteiro em uma escala é justamente esse conjugado. No instrumento analógico, a gente tem dois principais conjugados, que é o denominado conjugado motor e o denominado conjugado restaurador. O conjugado motor ele vai surgir justamente nessa interação entre a corrente e o campo magnético externo, que está sendo aplicado no interior desse instrumento, e ela que vai ser a força que vai produzir então esse deslocamento do nosso ponteiro do instrumento analógico. O conjugado restaurador, ou antagonista, ele vai produzir uma oposição a esse deslocamento do ponteiro. Então, para esse instrumento ilustrado, quem vai produzir esse conjugado antagonista vai ser a mola que está conectada ao ponteiro. Então, essa deformação mecânica, essa tensão mecânica provocada pela força do conjugado motor vai produzir, devido à lei de ação e reação, um conjugado restaurador que tende a opor ao movimento do conjugado motor. Então, nessa situação, a gente tem duas principais condições em que a gente tem indicação de leitura ou não no instrumento. Quando o nosso instrumento ele não tem uma indicação de leitura, a gente diz que ele está na posição zero, ou posição de repouso, em que o conjugado motor é igual a zero. Então, nessa situação, a gente não tem interação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Se nenhuma força é produzida, nenhum torque também, consequentemente, é produzido. Já na situação de medição, em que o ponteiro ele estagna em um determinado valor aqui da nossa escala, a gente tem justamente a chamada posição de equilíbrio do conjunto móvel, em que o nosso conjugado motor vai ser igual ao conjugado antagonista. Esses instrumentos analógicos eles possuem alguns mecanismos de amortecimento desse conjunto móvel. Então, uma vez que essa força produz um deslocamento do ponteiro no instrumento, a gente tem que recorrer a alguns mecanismos de amortecimento para que esse deslocamento seja feito de forma suave. Então, os fabricantes recorrem a alguns mecanismos de amortecimento. Então, o primeiro que a gente tem
é o denominado atrito, amortecimento por atrito sobre o ar, né? Então, nesse caso, a gente tem um êmbolo que ele desloca em um interior preenchido aqui apenas pelo ar ambiente, e nessa situação, à medida que esse êmbolo ele desloca no interior desse espaço vazio, devido ao arraste do ar nessa estrutura plana do êmbolo, a gente tem um amortecimento. Então, esse mecanismo de atrito sobre o ar ele vai ser proporcional à velocidade angular desse conjunto móvel. Um segundo tipo também que é bastante utilizado é o atrito sobre o líquido. Nesse caso, a gente vai ter uma força de reação maior do que o atrito sobre o ar, e nessa situação a gente tem várias palhetas que são imersas em um recipiente com óleo conectada ao eixo do nosso conjunto móvel, e nessa situação o líquido também, à medida que essa palheta se desloca, ele sofre uma força de reação e tende a se opor aqui ao movimento do conjunto móvel. Então, nessa situação, quando a gente trabalha com líquido, a gente vai ver que a viscosidade é que vai determinar essa intensidade de oposição do movimento ao conjunto móvel. E uma última forma, que também é bastante aplicada, especialmente em medidores de energia elétrica, é o amortecimento por corrente de Foucault, ou também corrente parasita. Então, esse efeito é observado quando a gente aplica um campo magnético variante em uma determinada estrutura condutora. Então, vocês vão ver lá no eletromagnetismo que a variação desse campo magnético em uma estrutura condutora vai provocar a circulação de corrente nessa região em que está variando o fluxo magnético. Então, nessa situação, a gente tem corrente circulando nesse material condutor. Nesse caso, a gente tem um disco condutor, que é o mesmo disco que a gente percebe aí nos medidores de energia elétrica. Então, nessa situação, a circulação de corrente vai produzir também uma força contrária ao movimento, devido à interação da corrente com o campo magnético, e vai produzir também um torque que tende a se opor ao movimento do conjunto móvel. Então, como ele se opõe, ele também provoca aí um amortecimento desse conjunto móvel. Um problema desse mecanismo de amortecimento é justamente a dissipação por efeito Joule. Então, se a gente tem corrente circulando em um condutor, a gente tem dissipação por efeito Joule. A gente viu que a dissipação à resistência ela é dada pela resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, o aumento dessa corrente em termos de amplitude leva a um aumento da dissipação por efeito Joule ao quadrado. Então, nessa situação, a temperatura desse material ela vai aumentar, certo? Uma forma de amenizar esse efeito de dissipação por efeito Joule é fazer uma laminação do nosso eixo do medidor. Então, nessa situação, a gente aplica várias lâminas de material condutor com um material não condutor. Então, ele fica uma espécie de um sanduíche, né, com uma parte condutora e outra não condutora, e a diminuição dessa distância da placa condutora, ela também reduz a formação de correntes parasitas. Então, dessa forma, a gente também reduz o efeito por dissipação de calor. O conjunto móvel, a gente também trabalha com algumas formas de suspender esse conjunto, já que ele vai se deslocar, né, ele precisa ter algum eixo livre de rotação. Então, algumas formas também são observadas nos instrumentos analógicos. Então, a primeira apresentada aqui é a suspensão por fio. Ela vai ser empregada principalmente em instrumentos de alta sensibilidade, devido à alta sensibilidade que um fio conectado a um conjunto móvel ele proporciona, né? Então, qualquer movimento do conjunto móvel vai gerar aqui uma torção no fio. Então, nessa situação, esse fio, na maioria das vezes, é formado por uma liga fósforo-bronze, e ele tem que ser um fio condutor, porque o nosso instrumento vai ser alimentado tanto na parte inferior como superior do fio de suspensão. Então, a corrente vai circular nessa interior do instrumento, certo? E esse fio ele vai ter principalmente três finalidades. Primeiro, suportar esse conjunto móvel na vertical, fornecer por intermédio da torção conjugada antagonista e servir como condutor para levar a corrente à bobina do conjunto móvel. Um outro tipo utilizado é a suspensão por eixo.
aplicado em instrumentos de pivô. Então, nessa situação, a gente tem tanto um eixo superior como um eixo inferior conectado ao conjunto móvel. Esses eixos eles são pontiagudos na extremidade para possibilitar o giro do conjunto móvel, e ele pode ser disposto tanto na vertical como na horizontal. Então, o fabricante que vai indicar isso para o usuário. E uma forma também bastante empregada é a suspensão magnética. Então, nessa situação, a gente tem um conjunto móvel em que ou na parte inferior ou na parte superior ele vai estar associado aqui com ímãs de polos de mesma polaridade ou de polaridade diferente. Se essa suspensão magnética estiver situada na parte inferior, no eixo inferior, a gente vai aplicar polos de mesma polaridade para provocar uma repulsão e suspender o conjunto móvel. De forma contrária, né? Se ele for aplicado no eixo superior, a gente vai utilizar polos de polaridade diferente para provocar a atração e a suspensão do eixo. Então, esses são os dois tipos de suspensão magnéticas encontradas, tipo repulsão e tipo atração, certo? Essa guia é importante dizer que ela é feita de material não magnético, que é justamente quem separa os dois ímãs para não provocar aqui a união dos dois. E esse tipo de suspensão é aplicada nos medidores de energia elétrica, principalmente pelas duas vantagens. Ele vai eliminar o atrito, que a gente não tem contato mecânico entre um polo norte e o outro aqui polo norte. E nessa situação também, a guia impede o contato físico do polo norte com o polo sul. Dessa forma, ele vai aumentar a vida útil justamente por reduzir o desgaste. E uma parte muito importante na análise de medições é o processo de leitura. Então, o processo de leitura ele passa pela registração das variáveis medidas pelo instrumento. Então, uma das primeiras formas de análise do processo de leitura seria analisar os indicadores. Então, esses indicadores vão indicar para a gente justamente aquilo que o instrumento está medindo. Então, os instrumentos, tanto analógicos como digitais, eles podem indicar isso por meio de ponteiro. Isso é exclusivamente para os instrumentos analógicos, né? Então, a gente tem uma escala, esse ponteiro desloca, indica um certo valor. Ele também pode ser dado por um feixe luminoso, é o que a gente observa, por exemplo, no osciloscópio. Então, ele produz uma forma de onda equivalente daquele sinal que está sendo medido. E ele pode ser também um indicador digital. A gente vai ter um visor digital aqui que vai apresentar a medida em uma escala aí de números, né? Esse processo de leitura também ele pode ser feito por registração da variável, que é aplicado nos chamados registradores. Então, esses registradores eles vão acumular essas variáveis instantâneas. Então, enquanto o indicador ele revela o valor instantâneo medido pelo instrumento, o registrador ele vai indicar o valor instantâneo e os valores passados. Então, a gente vai ter um visor em que ele vai apresentar todas essas medidas com o decorrer do tempo de medição. E o último tipo é o tipo acumulador. Então, ele é bem comum nos medidores de energia elétrica, em que ele vai acumulando essa grandeza de medição em intervalo de tempo. Então, à medida que ele acumula essa grandeza, ele atualiza o valor aqui no visor analógico, o digital dele. Então, nessa situação, ele mostra o valor acumulado em um determinado instante de tempo. Já os valores passados, ele não consegue apresentar. Esses instrumentos também, pessoal, eles podem ser caracterizados de diferentes formas por um fabricante. Então, a primeira forma de caracterizar um instrumento seria em relação à sua natureza. Então, essa natureza ela vai ditar qual variável que esse instrumento mede. Então, por exemplo, se ele for um amperímetro, ele vai medir corrente. Se ele for um voltímetro, vai medir tensão. Se ele for um watímetro, vai medir potência. Então, se ele for um ohmímetro, ele vai medir resistência. E a gente tem aí diferentes instrumentos, né? Então, a depender da grandeza que ele mede, ele vai ter uma aplicação específica. Em relação à natureza do conjugado motor dele, a gente vai ver que vai ser justamente em relação ao princípio físico dele de funcionamento. Então, a gente vai ver que tem como exemplo bobina móvel, eletrodinâmica e ferro móvel. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um exemplo do instrumento de bobina móvel e nas próximas aulas o instrumento eletrodinâmico ou ferro móvel. E essa diferença vai ser justamente a forma que ele mede essas variáveis.
O calibre do instrumento então vai ser o valor máximo que ele é capaz de medir. Então esse valor máximo vai estar indicado como um fundo de escala. Então essa escala geralmente ela situa entre o valor mínimo e máximo. Esse valor máximo que ele consegue medir é o calibre. O instrumento de um só calibre ele apresenta apenas uma escala. Então no visor dele a gente vai observar apenas uma escala, um valor mínimo e um valor máximo. Um instrumento de múltiplo calibre ele vai conseguir medir escalas diferentes, né? E você consegue trocar elas a partir de uma chave de comutação, ou uma chave de seleção dessas escalas, né? Então, por exemplo, um amperímetro de múltiplo calibre ele consegue medir, por exemplo, corrente de microampere, miliampere ou até mesmo de ampere. A classe de exatidão do instrumento, que é uma das principais características, que ela vai representar justamente esse limite de erro da medição que o fabricante garante. Então, toda medição ela é passível de erro devido às características construtivas do instrumento. Então, geralmente o fabricante vai especificar um valor. Então, por exemplo, se o instrumento ele é de classe de exatidão de 1.5, o valor medido por ele pode variar tanto de 1.5% para mais como para menos. Então, esse é o limite que o fabricante garante. A discrepância vai ser essa diferença entre o valor medido para uma mesma grandeza. A sensibilidade vai exprimir o valor da grandeza medida e o deslocamento da indicação. Então, um instrumento mais sensível ele produz um maior deslocamento do ponteiro do que um instrumento menos sensível. A resolução vai corresponder ao menor incremento, que é quanto o fabricante ele assegura, né, da menor divisão marcada nessa escala do instrumento. A repetibilidade vai ser a propriedade que um instrumento tem de condições idênticas de indicar sempre o mesmo valor. A perda própria é devido à resistência interna do instrumento. Então a gente viu nas aulas passadas que nenhum componente é ideal. Então, por exemplo, a gente viu o caso de uma bateria em que o circuito dela real seria representado por uma fonte de tensão mais uma resistência interna. Então, para o instrumento é algo parecido. Essa perda própria vai ser dada justamente pela resistência interna do fio que esse equipamento ele é construído. Então esse fio ele tem uma resistência interna que vai consumir uma potência. Então é justamente o quanto de potência que esse instrumento consome. E a eficiência do instrumento vai ser justamente a relação entre o seu calibre, que é o valor máximo que ele consegue medir, e a perda própria do instrumento. A rigidez dielétrica, denominada também como tensão de prova ou tensão de ensaio, ela vai caracterizar essa isolação entre a parte ativa e a carcaça do instrumento. Então ela vai ser uma tensão máxima que o fabricante garante, que a gente pode aplicar entre a parte ativa, que é a parte energizada do nosso circuito, os fios condutores, por exemplo, e a carcaça do instrumento, que é aquilo que protege o instrumento. Então o fabricante garante que um determinado valor de tensão, geralmente em kV, ou seja, multiplicado por 1000, essa tensão, ele garante uma isolação entre essa parte ativa e a carcaça. E, consequentemente, é o que ele garante de proteção para o usuário, né? Incerteza de uma medição vai ser dada justamente pela leitura que o instrumento fez, mas essa faixa de dúvida, que é justamente essa relação para mais ou para menos que o fabricante ele me apresenta lá na especificação do instrumento. A exatidão ela vai exprimir esse afastamento entre a medida observada no instrumento e o valor de referência aceito como verdadeiro. Já a precisão ela também vai determinar, através de um processo estatístico de medição, esse afastamento mútuo, só que entre diversas medidas obtidas de uma grandeza dada em relação à média aritmética. Então aqui tem até uma nota importante, que um instrumento preciso não necessariamente é exato. Então a precisão ela se dá justamente entre a avaliação de diversas medidas em relação à média aritmética. Por outro lado, a exatidão ela vai analisar apenas a medida de um determinado valor em relação ao valor aceito como verdadeiro. E para finalizar essa primeira parte da nossa aula, a gente apresenta aqui alguma simbologia para instrumentos analógicos. Então, quase todos os instrumentos analógicos vão perceber que ele vai ter uma escala, que é justamente o valor mínimo e máximo que ele consegue ler. Nesse caso a gente tem um watímetro, então por isso a gente tem um W aqui, e ele consegue ler de 0 até 1200 watts. Então a gente tem alguns símbolos que vem acompanhado nesse visor
do instrumento, que representa algumas características dele. Então, primeiro que a gente vai ver essa estrela vai indicar justamente a isolação do instrumento, que vai ser dada pela tensão de prova, ok? Então, dependendo do algarismo que vem no interior dessa estrela, ou se ela não possui nenhum algarismo, a gente consegue associar com a tensão de prova, ok? Então, ela pode variar aqui de 500 volts até 5 kV. Aqui eu trouxe alguns exemplos. No PVA-NET também tem uma apostila que apresenta mais simbologias para instrumentos analógicos. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada. Então, a gente tem simbologia para representar se o instrumento ele consegue medir apenas corrente contínua, corrente alternada, corrente contínua e alternada, pode medir os dois. Se o instrumento for trifásico, então ele consegue fazer medições também de uma única fase, das duas fases ou das três fases do meu circuito. O nosso instrumento analógico ele pode vir com ajuste de zero mecânico. Então vocês vão ver que a maioria dos instrumentos analógicos, à medida que você vai realizando medições nele, ele acaba perdendo esse zero, que é justamente esse valor de referência em que o nosso instrumento não mede nenhuma corrente ou tensão. Então, nessa situação, devido principalmente a questões mecânicas e desgastes, o ponteiro ele pode sair desse zero em condições em que ele não está alimentado. Então, nessa situação, alguns instrumentos ele vem com esse botão aqui girante, né, em que você consegue deslocar esse ponteiro para ajustar o zero do equipamento de medição, certo? A gente tem simbologia para indicar também que o instrumento possui blindagem de ferro. O fabricante vai te dizer se a posição de trabalho dele vai ser na vertical, horizontal ou inclinada. Se for inclinada, ele vai indicar essa inclinação. Em relação ao princípio de funcionamento dele também, ele pode dizer se é um instrumento de bobina móvel, um instrumento bimetálico, um instrumento de indução que mede apenas corrente alternada, um instrumento eletromagnético que mede corrente contínua ou alternada, um instrumento eletrodinâmico mede ambas as correntes também. A gente vai ver que ele é aplicado também para medir corrente ou tensão C ou CA, né? Voltímetro eletrostático, instrumento de bobina móvel, instrumento de vibração, que é conhecido como frequencímetro, aplicado para medir frequências em um sinal. Um exemplo aqui para finalizar essa primeira parte. Então a gente tem um mostrador, e que nesse mostrador ele apresenta os seguintes símbolos. Então ele pede para caracterizar esse instrumento. Então o primeiro símbolo, se vocês consultarem aquela tabela, ele representa que esse instrumento ele faz medição com base no princípio de ferro móvel. Ele consegue medir corrente contínua ou alternada. A posição de trabalho dele é a posição horizontal e a classe de exatidão dele, expressa dentro da posição, é classe de exatidão 1. Então, o valor medido dele tem um limite de erro de 1%, certo? E a tensão de isolação dele é de 2 kV. Então, a gente encerra essa primeira parte da nossa aula 5, comentando aí sobre as questões de simbologias para instrumentos.